Olá todo mundo, como é que vocês estão? Vamos falar hoje um pouco sobre a história do Brasil, como aconteceu tudo e por que que a gente está onde a gente está. Nós temos o Brasil um país muito mestiço, a diversidade é tamanha. E por que isso? Porque nós somos civilizados de uma maneira, como é que eu posso dizer, progressiva. Claro que todo mundo é assim, mas o que eu estou querendo dizer? Que primeiro teve um acontecimento, depois teve um acontecimento, depois teve um acontecimento. E esse aglomerado de acontecimentos tornou o que hoje é o Brasil. Na época de 1500, quando Pedro Álvares Cabral estava procurando terras, ou estava em uma direção constante, ele descobre o Brasil e as riquezas que nós temos. Então passa a querer explorar o nosso país a fim de comercializar e percebeu que a população indígena, população que estava no Brasil, não tinha uma certa civilização, panos, costura, costumes como os deles. Então como eles estavam mais civilizados para a época, eles quiseram introduzir a cultura. De início, não sei. Eu não sei nem o que eles estavam pensando no momento. Eu acredito que eles estavam pensando em explorar, em ganhar, lucrar, fazer viagens para lucrar. E aí eles viram, ou estavam procurando novas terras, né, para habitar, para plantificar. O que aconteceu? Aconteceu que eles vieram para cá, depois de um tempo, ensinaram costumes, tornaram um local na mesma medida deles, usando a mesma régua, usando a mesma religião, usando as ideias de poder, o que é soberania. E começaram a introduzir uma cultura aqui no Brasil. E aí a gente tem, em 1822, a primeira tentativa de constituição. É uma carta que vem de Portugal, a Constituição Portuguesa, e é introduzida os costumes aqui no Brasil. Esses costumes diriam sobre direitos humanos, sobre regras penais, entende? Sobre tortura. Então é a primeira carta, mas não deu certo. Né? A carta de 22 não deu certo. Então a gente tem um novo ordenamento em 24, isso mesmo, 1824, onde a gente tinha um presidente, como vocês já sabem aí. Não, se vocês forem ver a data, foi um pouco mais para frente, né? Então em 24 a gente não tinha ainda presidente e Pedro I estava no comando, certo? Então ele promulgou essa Constituição. E como funcionava essa Constituição? Ela tinha os três poderes. Aí você fala, quais são os três poderes? Hoje em dia a gente sabe que é poder executivo, legislativo e judiciário. Só que a gente tem que entender assim, se não fosse por Maquiavel, Montesquieu, não sei dizer, Montesquieu. Se não fosse por esses caras, a gente não teria a ideia de soberania, sobre ideia sobre o que é uma oligarquia, o que é uma tirania, o que é uma democracia. Então esses caras trouxeram pra gente esse tipo de conhecimento, né? Ciclos, como é que acontece a sociedade e quais são as melhores formas de governo, as melhores formas de governo. E aí a gente tem os três poderes nessa Constituição de 24, mais um poder moderador, que era o poder onde o imperador tinha soberania sobre os três poderes, ou seja, ele podia atuar e dar a regra que quisesse. Né? Então essa era a Constituição de 84, de 24, de 1824.
né? Então, durante o tempo, o Brasil viveu assim. Pensa aí que eu acredito que eles pensavam que isso ia ser eterno, mas não foi, né? Ocorreu aí desequilíbrio entre esses poderes, né? Com certeza. E ainda tinha essa intervenção direta aí do imperador sobre qualquer regra. Então, ou seja, ele estava sobre o direito, estava sobre, não tinha, né, nada o atingia. Aí a gente vem com uma nova roupagem em 1891. Então a gente vê que a gente já passou de 88. Escravatura já foi assinada. Em 1888 é assinada pela Princesa Isabel a Lei Áurea, que dá liberdade aí aos negros. Então a gente já vê mais direitos aparecendo, mais direitos surgindo para a sociedade. E aí a gente tem aí em 91 já um governo, né? Então que tipo de governo? Um governo onde a República estava recém-proclamada. Então a gente já estava podendo ser chamado de República e o governo era qual tipo? Presencialista. Então essa é a diferença. Nessa Constituição de 91, a gente já tem um governo presidencialista, onde quem governava era justamente o Marechal Deodoro da Fonseca. A gente tem aí o nosso presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca. E nessa lei, nessa letra de 91, a gente tem o sufrágio universal, né? Então tudo aquilo que a gente via sobre proibição de voto, voto era só para um grupo, não. Agora a gente tem o sufrágio, a permissão de voto para os homens da sociedade. Ou seja, se você tinha mais de 21 anos e fosse alfabetizado, você possuía o direito de votar. Essa lei, essa carta de 91 dizia isso. E mulheres e analfabetos, não foi esse momento, foi em outros momentos. O interessante também é que nesse momento aqui o voto ele era aberto, né? Não era o voto secreto que a gente tem hoje em dia. Mas aí o tempo passou e de 91 a gente chegou na Constituição de 34, né? Onde a gente teve aí a segunda Assembleia Nacional, né? A gente tem uma Assembleia Nacional em 23, lá na primeira Constituição, lembra? De 24, 22 não deu certo, 23 teve uma Assembleia Constituinte, aí 24 teve a promulgação dessa primeira Constituição, que eram os 3 poderes mais o poder moderador, entende? E aí aqui a gente já tem a Constituição de 91 com 3 poderes apenas, entende? Com 3 poderes apenas, que é o poder executivo, legislativo e judiciário, ou seja, aquele que julga, aquele que determina as leis e aquele que executa, que fiscaliza, que são os órgãos mantenedores, coibidores da sociedade. Vamos lá, a gente tem em 34 um momento em que iniciou a constituição do governo da Era Vargas, né? Foi o início aí de todo esse movimento de Getúlio Vargas. Nessa época ele ainda não era o presidente, ele governava, ele era o chefe de governo provisório, ou seja, ele podia aplicar decretos. Esses decretos tinham que ser aprovados pelo Congresso. Tem toda essa questão aí. Nesse momento aí, de 34. E aí nesse momento de 34, a gente tem tanto a influência dos Estados Unidos, que a gente teve na última Constituição de 91, e também agora é introduzida a cultura alemã e espanhola, né, na nossa Constituição. Então você vê que existe uma união aí de leis, né, de letra, para ver o que daria mais certo para a sociedade. Então foram criadas aí nessa época de 34 leis sobre justiça de trabalho e definição de direitos constitucionais de trabalhador, né? Então direitos simples do cidadão foram criados aí em 34 e foi um avanço social. Aí a gente tem em 37 um novo momento, porque eles passaram a analisar a Constituição da Polônia. E essa Constituição da Polônia, ela era um pouco mais severa, ela era mais, como é que eu posso dizer, autoritária. Foi a época do autoritarismo, né?
Essa Constituição ficou conhecida como Polaca, a Constituição Polaca, que vinha com termos da Polônia. E logo não deu certo, né? Em 46, né, um tempo depois, 1946, algumas leis que tinham lá antes, em 34, que tinham sido excluídas de 37, foram expressas novamente, ou seja, outras liberdades foram expressas na Constituição de 46, né? A gente tem aí a Constituição da República Brasileira. Então, em 1967, um pouco depois, começa aí, né, um estado em que o governo militar passa a querer liderar, querer governar. Então, eles fizeram uma carta para governar para serem ministros, para produzirem leis, né? Justamente nesse momento aí de 67, né? E aí em 69 continuou aí essa questão dos governos militares, inclusive foi o período que teve a censura federal, né? Um período delicado para nossa sociedade, ou não, diga o que quiser dizer, mas a gente tem isso aí, essa figura até o governo de Sarney, e aí entra no que vocês estão estudando, porque vocês estão estudando aí sobre presidência, né? Sobre o que cada presidente fez. E aí atualmente, depois de 69, a gente tem aí a Constituição de 88, onde entrou muitas leis de direitos humanos, ela é remendada e remendada, mas temos direitos sociais aí na nossa Constituição. O que é a Constituição? É a nossa lei fundamental, né? É a nossa base, nossos princípios. Então a gente teve aí influência portuguesa, influência americana, influência espanhola, influência alemã, influência... eu não vou botar da Polônia, né? Polônia foi por um período, mas a gente tem várias influências aí da nossa Constituição. E o que falar sobre o Brasil? O Brasil teve muitos períodos marcantes. Eu vou finalizar esse vídeo falando sobre quem? Sobre Juscelino Kubitschek, né? Vamos falar sobre presidentes. Ele revolucionou, né? Deu uma nova vista para o Brasil. Então eu acho que foi muito importante. Sobre o governo Lula, a gente passou por muitas crises pelo momento, por vários momentos. A galera fala muito sobre o que aconteceu sobre o governo de Lula. E eu falo que não é só o período em que ele governou, e sim toda a situação global. Se a gente passa por uma crise nos Estados Unidos, o Brasil é afetado. Então a gente tem aí, vamos colocar uma data recente, 2008. A gente tem uma crise muito forte. Então Lula naquele momento não tinha muito o que fazer. Ele fala que o crédito deve ser aumentado para a população. E ele dá a dica para a população comprar. Comprem compulsivamente. Porque é isso que faz girar a economia. O problema é que a gente estava com todos os problemas sociais por conta de uma crise. Como é que você libera crédito se o desemprego está em alta? Aí vem gente comprando televisão, carro. E aí depois a gente tem o quê? Uma crise maior ainda, que é um desemprego sem tamanho, dívidas, pessoas endividadas, trabalho para poucos. Não é que o trabalho para poucos, mas o trabalho teve um índice de desemprego muito alto. Então a gente passa por um momento muito delicado no Brasil. Aí o que você fala? E Dilma? Entende? Vamos falar sobre presidente.
A gente teve um primeiro impeachment em Collor, que era um momento em que todo mundo estava esperando o novo, que ia revolucionar, que ia fazer aquilo acontecer e a gente viu que não aconteceu. E aí teve um impeachment, aí agora a gente quer fazer um outro impeachment. E agora por quê? Ah, por causa de pedaladas fiscais. Eu nem sei o que são pedaladas fiscais. Eu nem sei qual foi o crime da Dilma, mas eu tô lá fazendo impeachment. Entende? Então, tipo assim, quais as minhas palavras sobre presidência? As minhas palavras. O que aconteceu com Dilma foi tipo, por que aconteceu isso com a pessoa? Ela foi eleita, estava sendo uma presidenta, como ela fala, uma presidente mulher do Brasil, importantíssimo para nossa sociedade. E aí do nada ela é convidada a se retirar simplesmente por coisa que nem ela estava sob o comando. Mas isso não é uma questão para agora. Isso é uma questão para se pensar, né? O que eu trouxe aí para hoje. E aí depois a gente teve Michel Temer, né? Dizem até que melhorou o emprego. As coisas são assim, crise tá bom, o PIB tá bom, como é que tá bom? Vai melhorando aqui, vai piorando aqui. E as coisas funcionam assim. Hoje a gente está com aí a presidência de Jair Bolsonaro. Eu não tenho muito o que falar de Bolsonaro, não. Ele é um cara muito bom. Ele me surpreendeu, na verdade. Ele me surpreendeu, assim, tipo... Aí você fala positivamente ou negativamente. Eu falo pros dois lados. Porque primeiro que eu comecei a ver ele como uma pessoa que antes eu via ele como um brutamontes que falava de tortura e tal. Hoje eu vejo ele como uma pessoa assim que é meio revoltado com algumas questões e quer voltar a um passado que não existe mais. Mas eu considero muitas coisas que ele fala e outras coisas eu desconsidero completo. Eu acho que ele é um cara arrojado, um cara de peito, que chega, que fala, que assume a responsabilidade, entende? A equipe dele tá boa, tá ruim? Eu acho que agora nesse tempo de corona nem importa se a equipe tá boa, se a equipe tá ruim. Eu só sei que ele quis aí dar uma dar uma de poder moderador, né? Ele quis mexer na Polícia Federal. Pra gente ter noção, vocês viram noticiários quando Lula foi preso, quem foi buscar ele? A Polícia Federal. Para você ter ideia, se o presidente Jair Bolsonaro cometer um crime, quem pode prendê-lo é justamente a Polícia Federal. E aí tá essa polêmica agora aí que todo mundo tá vendo, tá falando, tá comentando. Por que ele quer interferir na Polícia Federal? Qual é o seu tipo de envolvimento? E a galera fica, não, mas isso aí não tem prova. Eu falei, não tem prova, mas ele quer interferir de um jeito ou de outro na Polícia Federal. E aí, o que a gente fala? Eu falei, fala pra ele que o poder moderador passou. Hoje a gente tem poder executivo, legislativo e judiciário apenas. Fique na sua atribuição. Fala aí pra Bolsonaro. Valeu, galera. Tamo junto.